Google Cloud Platform. Vamos falar de regiões e zonas. Esse assunto é muito interessante. Os recursos de Compute Engine são hospedados em vários locais do mundo. Esses locais são compostos por regiões e por zonas. As regiões são localizadas geograficamente específicas onde seus recursos podem ser hospedados. Cada região tem uma ou mais zonas, sendo que a maioria tem 3 ou mais zonas. Por exemplo, a região dos Estados Unidos, costa oeste, ela tem West One. Dentro do West One, ela é classificada em 3 zonas: West One A, West One B, West One C. Por que isso? Vamos dizer que segurança a falhas. Se sua máquina estiver hospedada na West One A e der algum problema de dado, cair essa máquina no data center, você vai ter a West One B, que vai suprir suas necessidades. Então, isso vai gerar que seu negócio não tenha falhas. A questão do cloud, a questão do data center, a segurança, como gerenciar essas zonas, essas regiões é muito importante. Então, por isso que sempre todas as regiões têm pelo menos 3 zonas. Como escolher uma região e uma zona? Como que eu faço para fazer essa análise? Bom, você escolhe qual região ou zona hospedará os seus recursos por vários fatores. Primeiro, preço. Por conta do local que você irá escolher, você tem que avaliar o custo, o imposto. Cada local tem um preço. Imagina, vamos exemplificar, eu locar uma máquina aqui em São Paulo, eu colocar uma máquina em Nova York, Califórnia, Ásia, Europa. Cada um vai ter sua política, sua forma de contratação e um custo final. Então você precisa avaliar qual é o tipo de dado que você vai subir. Tem necessidade realmente de eu estar utilizando uma máquina fora do país? Então tudo isso precisa ser avaliado quando você vai criar o seu acesso por regiões e zonas. Vamos aqui falar de um exemplo. Imagina que todos os meus clientes são no Brasil, ok? Então, aqui eu tenho que utilizar uma zona, uma região de São Paulo. Não tenho necessidade de utilizar a Ásia, utilizar a Europa. Então, você precisa entender bem que tipo de informação que você vai transferir para que realmente você possa mapear qual é o melhor custo e a melhor segurança. Você sempre analisa a conformidade do tipo de dado que utilizará. Verifique sempre a questão de latência também. Então esses são os padrões que você deve sempre estar adotando. Regiões são áreas geográficas independentes constituídas por zonas. Uma zona de disponibilidade é uma região ou é uma área de deploy para a utilização de recursos dentro de sua zona. Então, imagina que eu queira alocar uma VM, uma máquina, e escolha São Paulo. Dentro de São Paulo eu sei que tem 3 zonas de disponibilidade: Zona A, Zona B, Zona C. Por que 3? Porque eu vou ter segurança. Se a gente tiver um problema na Zona a Zona B cobre esse gargalo que ocorre na Zona A. E o mesmo para a Zona C. Um dos principais pilares do cloud é a possibilidade de aplicações tolerantes à falha. Então, para ser tolerante à falha, eu tenho que ter mais de uma zona de disponibilidade. É a única forma de gerar uma segurança. Por termos 3 zonas, isso gera uma maior segurança. Elas são independentes. A, B e C que eu citei, nenhuma depende da outra, ok? Imagina o data center A. Ocorreu falha? Beleza, data center B, ele consegue suprir toda essa redundância e você não correrá nenhum risco mais. Agora, você tem que pensar também no cenário seguinte: se o seu negócio for realmente muito crítico, você pode ter tolerância a falhas utilizando redundância em regiões diferentes. Nesse caso, estamos falando, por exemplo, de utilizar uma máquina aqui no Brasil, São Paulo, uma segunda máquina, por exemplo, na Califórnia. Tudo depende se seus dados precisam ser ser transacionados em empresa globalmente. Imagina um exemplo da venda de ingresso, Copa do Mundo, o mundo inteiro fazendo compra de ingresso em vários locais. Nesse cenário é interessante trabalhar com mais de uma zona. Então você tem que analisar o seu cenário atual. Se a gente for falar um pouquinho de disponibilidade de serviço por região, vamos dizer assim, nem todos os serviços estão disponíveis em todas as regiões. Isso não é uma característica do Google. Isso ocorre também em outros players, ok? Um AWS, a Microsoft, isso acontece em qualquer tipo de cloud.
Então, você precisa criar um serviço, avalie onde eu estarei criando, qual é a minha região, qual a minha zona e por que que eu vou fazer dessa forma. Tudo isso envolve custo final. Perceba aqui por esse print que eu passei a imagem de Europa, passei a Norte América e South América. South América, São Paulo, Osasco, ele mostra onde está o data center. E veja que no meio tem aqui A, B e C, ou seja, três disponibilidades, uma máquina vai suprir a outra. Zurich, Suíça, mesmo exemplo, eu tenho três máquinas. Canadá, Montreal, Quebec, eu tenho três máquinas. Então, assim, o mínimo de requerimento, de exigência, de segurança são três máquinas. Existem regiões que eu tenho mais de três máquinas. Então, você precisa saber como analisar isso para que realmente você possa criar os seus serviços de uma forma segura para seu cliente com custo baixo. Espero que tenha ficado clara a parte de regiões e zona, porque é muito importante para toda operação que vai ser trabalhada dentro do Google GCP. Abraço, tchau, tchau.